Olá, OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos abordar os avanços e desafios no enfrentamento do combate à violência contra a mulher. Vamos conversar com a presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da OAB Paraíba, doutora Rayane Avessari. Não perca essa importante conversa sobre a luta por direito, respeito e segurança para todas as mulheres. A partir de agora, OAB TV já está no ar. Recebo aqui, no OAB TV, a presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da OAB Paraíba, doutora Rayane Avessari. Olá, doutora Rayane, seja bem-vinda à OAB TV. Como é bom tê-la conosco. Olá, é um prazer estar aqui, principalmente falando desse tema tão relevante socialmente. Agradeço demais essa oportunidade. Então, doutora, as vítimas são costumeiramente culpabilizadas sobre a forma como se vestem e como se comportam. Como é que a sociedade pode mudar isso? Então, Germana, primeiro a gente precisa entender que existe uma diferença entre assédio sexual e importunação sexual. O assédio sexual, que muita gente acha que se caracteriza de qualquer forma, ele só pode acontecer em razão de cargo, função, superioridade hierárquica no trabalho. Já a importunação sexual não precisa dessa questão de superioridade nem de relação de trabalho, pode acontecer por qualquer pessoa. Já sobre essa questão de culpabilizar a vítima em razão de vestimentas, em razão de comportamentos, isso acontece bastante porque se procura justificar o comportamento de um assediador, de um importunador. E isso não se justifica de forma nenhuma. Violência sexual se combate, né? Então não dá para justificar com base em nenhum comportamento, em nenhuma vestimenta, em absolutamente nenhuma postura da vítima. Como podemos ajudar as mulheres para que elas possam denunciar os abusos? Então, a vítima ela tem que ser acolhida, né? Uma vítima de violência, seja ela de qual tipo for, ela precisa primeiro de acolhimento. As pessoas, a sociedade tem que entender, né, que não se questiona, não se pede provas em relação à vítima e impulsionar as denúncias. Porque se ela se sentir amparada, se ela se sentir acolhida, entendida, de fato ela vai se sentir mais à vontade para que possa fazer denúncias formais relacionadas às violências sofridas. Então, doutora, quais são os casos mais corriqueiros que você lida no cotidiano? Então, atualmente a gente tem algumas questões muito recorrentes digitais, né? Está havendo muita importunação sexual digital, né? Uma nova forma aí desse tipo penal, desse crime. E as questões recorrentes também de transportes públicos, né? De todo tipo de violação, forçar situações em casas noturnas, forçar beijos, forçar essas situações realmente acabam sendo as mais recorrentes. Verdade. Quais são os canais que essas mulheres podem recorrer em caso de violência ou assédio sexual? Atualmente nós temos o Disque 180, né, que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E temos também denúncias online, delegacias da mulher, temos um canal específico de aplicativos, né? Então existem diversas formas que precisam ser mais difundidas, mais divulgadas, para que as vítimas sintam que elas têm opções. E, então existem canais telefônicos, canais de aplicativos, canais de sites, né? E obviamente sempre também a opção de ir diretamente para as delegacias especializadas da mulher. O que essas mulheres esperam dessas pessoas? Como elas esperam ser acolhidas? Né? Qual a forma de acolhimento e como esse pessoal deve ser treinado para receber essas pessoas vítimas de violência e assédio? Exato. As instituições, sejam elas policiais ou judiciais, elas precisam realmente estar preparadas para atender a vítima de violência, né? Existe uma questão de perspectiva de gênero, que hoje em dia nós já temos um protocolo estipulado pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que determina que o atendimento da vítima de violência ele seja feito sob uma ótica específica de atenção ao gênero. Isso também deve acontecer nos ambientes policiais. Então vamos falar também sobre prevenção. Quais as políticas públicas, inclusive as políticas da OAB, no tocante às advogadas, para que a gente possa prevenir esse assédio e essa violência contra as mulheres?
Então, Germana, a prevenção ela vem através de educação, vem através de conscientização. Nós temos formas de reprimir judicialmente, através de penas e tudo mais, mas a prevenção ela realmente depende apenas de educação e conscientização social. Então, isso deve começar já nas escolas, por exemplo, em educação infantil, em educação fundamental, prosseguir no ensino superior e manter-se na vida adulta. Então, cursos de atualização, ampla difusão do que é assédio, do que é importunação, do que é qualquer tipo de violência relacionada à mulher, né, para que com essa conscientização as pessoas parem de produzir assediadores, de produzir criminosos importunadores. Se houver uma maior conscientização e educação acerca desses temas, a consequência é que virá a reduzir essas ocasiões. É importante que você, mulher, saiba que se você sofre algum tipo de assédio ou violência, isso não é culpa sua. Tome as providências, procure ajuda, não é isso, doutora? Exatamente, Germana. O assédio, a violência sexual, a importunação sexual, jamais é culpa da vítima. Então, não depende de nenhum fator comportamental, não depende de horário ou de lugar para onde se vai, não depende de roupa que se veste. Isso é uma cultura que tende a culpar a vítima, que não é culpa da situação, né? Então, nós precisamos reverter esse quadro, mudar posturas, mudar comportamentos e condutas para culpar quem é o verdadeiro culpado, que no caso é sempre aquele agressor. Esse é um assunto muito importante que deve ser levado a sério. Agora vamos fazer um rápido intervalo e na volta continuamos com mais bate-papo sobre o tema de hoje. Voltamos já. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer para o futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer para o futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensada para o nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Estamos de volta com a presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da OAB Paraíba, doutora Rayane Avessário. Doutora, a Lei Maria da Penha foi um grande marco na história do Brasil. O que a gente pode fazer para que ela seja melhor implementada? Então, Germana, realmente a Lei Maria da Penha ela foi uma lei de vanguarda a nível mundial na proteção das mulheres. E muita gente aponta falhas na própria lei, mas, na verdade, o que nós temos de falhas é na implementação, na eficácia da lei. A lei ela é muito eficiente no que ela se propõe. Agora, a gente precisa de maior amparo, por exemplo, orçamentário, para a implementação de políticas públicas que deem efetividade a essa lei. Quando eu falo de orçamento e tudo isso, eu estou falando, por exemplo, de implementar mais casas de abrigo para as mulheres, porque muitas vezes a vítima de violência ela não sai de casa porque ela não tem para onde ir. Então, casas de abrigo, maior amparo de delegacias especializadas, que às vezes nas cidades de interior não tem uma delegacia especializada da mulher, e aí as pessoas acabam recorrendo para delegacias comuns que não têm um atendimento adequado. Outras medidas como, por exemplo, uma maior eficácia na fiscalização em relação a medidas protetivas. Como se dá efetivamente o cumprimento dessa medida protetiva? Então, a gente precisa de uma maior eficácia nesse sentido. Conferir eficácia é o que a lei já determina. E como as autoridades policiais podem melhorar, né, no acolhimento dessas mulheres? Germana, o acolhimento ele é justamente sob a perspectiva de gênero. Entender que não estamos falando de qualquer pessoa, que a mulher ela passa por vulnerabilidades sociais diferentes dos homens. E isso tem que ser observado. Aqui na Paraíba, no estado da Paraíba especificamente, nós temos um programa que é a Patrulha Maria da Penha, que é referência nacional em excelência na Maria da Penha. Então, realmente, a gente precisa estender isso o máximo possível, entendendo que estamos diante de um gênero que merece atenção especial. E para você, onde a educação está e no que ela pode ajudar na mudança de mentalidade, né, da sociedade no tocante à violência contra a mulher? Germana, como educadora também, né, porque além de advogada eu sou professora, eu entendo que a educação é a chave da mudança. Isso realmente, esse quadro, esse cenário só vai mudar através da educação. E na educação nós estamos pecando, porque por mais que tenhamos leis determinando penas em casos de acontecimento de violência, por mais que tenhamos medidas protetivas disponíveis na Lei Maria da Penha, nós não temos educado as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos adultos também, por que não? Né? Então, a falha está na falta de educação e conscientização. Esse é o principal canal de prevenção da violência contra a mulher. E como a tecnologia pode ajudar ou prejudicar as mulheres que estão nesse ciclo, que eu digo que é um ciclo vicioso, né? Elas sofrem em casa, sofrem ao chegar muitas vezes na delegacia, sofrem depois com preconceitos, com palavras, com agressões psicológicas, financeiras. Exato. A mulher, muitas vezes, ela é vítima e ela é revitimizada ao longo do processo. Às vezes é vítima institucionalmente nas polícias, no próprio Poder Judiciário, né? A questão da tecnologia é um ponto-chave também, que eu digo que é o seguinte, ela pode ajudar no sentido de conscientizar, porque através dos meios tecnológicos a gente tem uma comunicação muito mais eficiente atualmente, mas ela também pode ser um canal de violência. Porque, por exemplo, os tipos penais que a gente tem de assédio sexual, de importunação sexual e todas as demais violências sexuais que podem existir, inclusive até o estupro, podem acontecer de forma virtual. Nós já temos hoje decisões lá do STJ que reconhecem a ocorrência de um estupro virtual. Parece estranho, né? Parece algo diferente do que a gente está habituado, mas o meio digital é uma extensão do meio físico, então os crimes também podem acontecer de forma telemática. Então, a impunidade dos agressores é um fator que desestimula, né, que desanima essas mulheres de acabar os denunciando. Quais são as medidas a serem tomadas pela sociedade, pelas autoridades que produzem as leis, para que essas pessoas sejam realmente penalizadas por seus atos?
realmente a gente tem algumas dificuldades relacionadas à repressão dos crimes, né? Primeiro obstáculo para isso é justamente esse discurso que se prorroga na sociedade de que, olha, não vai dar em nada. Não denuncio porque não vai dar em nada. Isso precisa ser rompido. A denúncia ela precisa necessariamente ser feita. E após a denúncia, realmente precisa se dar andamento e efetividade aos processos de investigação policial e processos judiciais. Então, realmente precisa, primeiro, se quebrar esse obstáculo de acreditar que a denúncia não vai ser efetiva e, de fato, denunciar, porque sem a denúncia a gente tem a certeza da impunidade. Mas com a denúncia, a gente pode, através de um devido processo legal, chegar à repressão e à condenação desses crimes. Gostaria de deixar aqui para vocês, telespectadores, o contato, o telefone, em caso de urgência. Então, Germana, nós temos o 180, o Disque 180, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender especificamente mulheres vítimas de violência. E também outros canais, como a Polícia Militar, as delegacias especializadas da mulher, né? Para casos de maior extrema necessidade, por exemplo, está acontecendo uma violência física, eu estou presenciando, pode acionar a Polícia Militar, que é competente para essa situação. Doutora, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais aqui para outros contatos e algumas dúvidas. Germana, como professora e como advogada, acabo recebendo bastante demandas relacionadas a esse tema de violência e estou acessível tanto pelo Instagram, o @raiaversari, e através do WhatsApp também, né? Eu tenho um WhatsApp que é especificamente para fins profissionais. Às vezes as pessoas não querem incomodar, acham que estão violando a minha privacidade, mas na verdade é feito para isso, né? Que é o 998194202, e aí eu posso atender e direcionar ao serviço competente em caso de necessidade. Doutora, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada pelas informações e seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Germana. Para mim é um prazer enorme estar aqui na OAB TV. Eu me sinto muito em casa em tudo que é relacionado à OAB e me sinto muito feliz de estar prestando esclarecimentos à sociedade num tema que é de muita relevância social. A OAB TV fica por aqui. Obrigada por acompanhar mais um programa. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Deixe suas sugestões, perguntas, comentários, dicas de entrevistas através do @OABPB. E não esqueça que você pode rever todos os programas do nosso canal no YouTube. Até a próxima!